Olá, eu sou o Fabrício Passarelli, ex-Elder Passarelli, na Missão Brasil Manaus. Como está aqui a minha bolsinha que me acompanhou por diversos tempos, e a minha Bíblia, que me acompanhou também desde que eu me converti. Como vocês podem ver, foi bem usada, né? Inclusive na missão eu pegava gravuras da Liahona e colava de acordo com o tema. Cada tema aqui que você pode ver, um tema mais principal da Bíblia, eu colocava até figuras, porque eu estudava ela inteira, do começo ao fim, o tempo todo pesquisando para saber o que é a Bíblia. Quando meu amigo Lucas me pediu para que eu falasse hoje sobre para onde foi o meu testemunho sobre a Igreja Mormon, dos Mormons, todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhecem hoje, infelizmente. E na verdade o meu testemunho não foi para lugar nenhum, porque nunca ele existiu. Ele foi forjado por uma técnica chamada neurolinguística, que todos sabem que é o início ali, aquela fundamentação da lavagem cerebral. E a lavagem cerebral faz com que você deixe de acreditar naquilo que você acredita e passe a acreditar numa história que inventarem para você. E eu descobri isso depois que eu voltei da missão, que 2 anos fazendo treinamento com missionários, fazendo várias coisas na missão, sob aquelas técnicas ali, treinando com seus companheiros o dia todo, enquanto a gente estudava sobre técnicas missionárias, que na verdade eram técnicas de neurolinguística, técnicas, enfim, de lavagem cerebral, enfim, para acabar com a pessoa literalmente. E eu descobri isso e eu vi que se fosse de Deus não teria técnicas de lavagem cerebral. Não é possível que Deus usaria uma técnica que os humanos acham que é uma técnica desumana, por fazer com que a pessoa acredite em qualquer babaquice que você fale. E foi isso que os Mormons usam, sempre estão usando. Quando mudam as técnicas, quando aperfeiçoam-se as técnicas, os Mormons mudam os padrões de compromisso. Da mesma forma, quando eu cheguei na missão, estava em transição para uma outra forma de padrão de compromisso, e depois se transformou numa outra coisa que já não era mais tanto decoreba. E quando eu estava saindo da missão, que aperfeiçoou-se a técnica novamente, estava mudando toda a missão de novo. Enfim, eu fiz 2 anos de enganação para as pessoas acreditarem numa coisa que não existe, naquilo que eles dizem que foi a história de Joseph Smith. É uma mentira, foi simplesmente um homem a fim de ter lucro e vontades supridas que ele precisava suprir, as vontades dele, e ele fez uma igreja para poder fazer isso com toda uma população e dominar todo aquele povo que precisava de alguma palavra amiga, alguma coisa do tipo. Então o meu testemunho, não existe o testemunho, porque é simplesmente uma autossugestão. Eu te sugestiono a fazer alguma coisa. Eu vou lá e falo para você, por exemplo, como eu era missionário, eu chegava e falava assim: olha, tudo isso eu ensinava uma palestra enorme, que tinha que decorar palavra por palavra quando a gente está na missão, para você poder falar bem com os pesquisadores. E depois de decorada todas aquelas palestras, você vai dar palestra para as pessoas. Depois de você falar toda aquela baboseira, aquela inventação toda para a pessoa, de mentir pra caramba pra ela, infelizmente você não sabe, né, que você está enganando a pessoa, mas você está fazendo de bom coração, mas na verdade você está atrapalhando a pessoa. E de repente, quando você acaba de falar toda aquela história sobre Joseph Smith, a igreja, coisas que fazem com que a pessoa pense, será que é verdade ou não? Você pega e dá a autossugestão para ela. Inclusive essa autossugestão a gente treina ali lado a lado com o seu companheiro, e você simplesmente chega para a pessoa e fala: olha, agora você não pode acreditar no que eu estou te falando, não acredite no que eu te falo, pergunte a Deus. Como você vai fazer isso? Lá vem a autossugestão. Você hoje, quando chegar para dormir, você vai até seu quarto, se ajoelha
e pede para Deus para que Ele te responda se isso que você ouviu de nós missionários é verdade. E quando você perguntar, você pede para Ele para falar: Deus, isso que os missionários falaram é verdade ou não? E você vai ter a resposta. Olha só, pessoal, a técnica lá. Você vai ter a resposta, porque o Espírito Santo vai falar para você. Você vai sentir um calor por dentro subindo. Você vai sentir o seu corpo arder. E esse é o Espírito Santo confirmando que todas essas coisas são verdade. Ironia, né? Pois é, essa é a chamada autossugestão. Você explica tudo que a pessoa vai fazer e sentir. Então a pessoa vai lá e faz exatamente aquilo que você falou. Aquilo já está na cabeça dela, você autossugestionou ela, ela vai chegar lá, vai fazer, vai sentir o calor no peito, como aconteceu comigo, lendo a parte de Moroni. Pronto, caiu na lábia dos Mormons. Como todos sabem, tem uma história muito complicada e isso foi que começou a me fazer a pensar se era verdade ou não, sendo que como pode um povo de Deus ter um racismo? Não podiam os negros terem o sacerdócio na igreja? Como que pode ter uma putaria, um monte de mulher e depois vir me falar que foi pegando as viúvas, sendo que tem várias histórias de Joseph Smith, que inclusive ele quase roubou a esposa de outro, foi lá e pegou uma outra também, aí teve até história de que ele teve até casos com pessoas menores de idade, é uma polêmica. Então isso começa a te abrir os olhos, e depois de ver todas essas técnicas que são usadas, eu vejo que é até um perigo eu estar falando isso, que eu me sinto ameaçado até, porque eu não sei qual é a índole de quem está por trás da liderança dessa igreja, porque quem engana dessa forma não se pode saber o que pode vir atrás de você. Mas eu dou a minha cara aqui, do mesmo jeito que eu tirei 2 anos da minha vida para enganar pessoas sem querer. Eu vim aqui para falar em consideração ao meu amigo Lucas, do Humor Ex-Mormon, para falar tudo que eu descobri sobre essa igreja. E não caia, pessoal, eles têm as técnicas que vocês não sabem que existem, mas pela palavra ele faz com que você acredite naquilo, porque depois você põe à prova e sente aquilo que eles dizem ser o Espírito Santo, mas nada mais nada menos do que autossugestão. Cuidado com eles, pessoal. Infelizmente, as pessoas que estão dentro da igreja são boas, mas elas não sabem que as atitudes que elas estão tomando, de acordo com essa doutrina falsa, está causando malefícios a outras pessoas e afastando elas literalmente da verdade e do autoconhecimento. Valeu!